Olá, eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coach e continuo falando sobre comunicação com você. Porque comunicação é a base do mundo, de todas as relações. E em especial no nosso trabalho de coaching, é o veículo, é a base o tempo todo que permeia todo o processo de coaching, é a comunicação. E hoje eu trago uma técnica de comunicação que eu considero assim muito especial, que é a técnica de comunicação não violenta. Criada por Marshall Rosenberg, escritor do livro de mesmo nome, Comunicação Não Violenta, e que hoje essa técnica está sendo utilizada na mediação de conflitos em diversas partes do mundo, em diversas condições, incluindo nos fóruns brasileiros. Com que intenção? Visando diminuir a quantidade de processos judiciais. Então, os mediadores são preparados com essa técnica para favorecer, facilitar com que pessoas consigam resolver os seus problemas e isso não se transformar em mais um processo judicial. O Marshall nos fala de comunicação de uma forma muito diferente, muito interessante. Primeiro, ele nos diz o seguinte, olha que interessante a visão dele. A comunicação violenta se estabelece no mundo por conta das palavras, numa maneira, num tom de voz que nós falamos que magoa, que fere as pessoas e violenta as pessoas. Mas ele diz também que a violência no mundo, ela não é mantida por causa dessas palavras violentas. Ele diz que a violência no mundo se mantém por causa da omissão. Da omissão de quem é agredido, da omissão de quem vê a violência. É justamente quando a gente se omite que a violência se sustenta, se mantém, se estabelece no mundo. Por outro lado, não é você se contrapondo de uma forma também violenta e agressiva que você desfaz essa violência. É exatamente o contrário. É quando você consegue ter uma forma assertiva e ao mesmo tempo respeitosa de se posicionar diante das pessoas que você cessa a violência, que você realmente se posiciona de uma maneira em que você confronta, mas não conflita. É bem interessante isso. A segunda coisa que o Marshall nos fala é que nós não ficamos chateados, aborrecidos, zangados com o que as pessoas nos fazem. Nós ficamos aborrecidos com alguma necessidade nossa que por alguma razão não foi atendida por conta da pessoa ter feito ou agido daquela forma. E ele dá um exemplo interessante. Às vezes uma pessoa marca com você uma reunião e ela falta. E naquele dia você tinha uns slides para preparar e você não fica chateado. Você nem se aborrece. Aí a pessoa liga para você e pede desculpas. Desculpa, eu não pude ir e tal. E você diz, não, tudo bem, não tem problema, eu até aproveitei para fazer outras coisas e tal. Ficou tudo bem. Num outro dia, uma outra pessoa ou a mesma pessoa falta, só que você ficou esperando a pessoa. E aí quando ela liga e diz assim, desculpa, eu não pude ir. E você que ficou esperando, inclusive porque você precisava resolver coisas importantes com as informações que essa pessoa iria trazer para a reunião. E justamente por não ter resolvido, você ficou paralisado, paralisada. Então você responde muito bravo. Como que você não pôde vir? Você combinou comigo. Então você fica muito chateado, veja, na primeira situação que a pessoa faltou, naquela primeira vez, você não teve nenhuma demanda, nenhuma necessidade que não tenha sido atendida. O fato da pessoa não ter vindo, até pelo contrário, foi bom. Você até conseguiu fazer uma outra coisa. E aí é bem interessante. O que se observa é que a pessoa não se chateia quando as pessoas fazem algo com elas, mas com alguma necessidade que não foi atendida pelo que a pessoa fez. Essa é a questão. O Marshall traz uma técnica
em 4 etapas. E aí vale muito a pena você ler o livro Comunicação Não Violenta, porque você vai poder entender até com mais detalhe, porque ele explana, ele amplia esse conceito, inclusive ele explica com detalhes cada uma das etapas. Eu vou resumir aqui para você. A primeira etapa dessa técnica é você observar a situação. E observar de uma maneira isenta, você observa o ocorrido. Depois eu vou procurar dar um exemplo para te facilitar, para você entender isso melhor. Observou a situação, a segunda é você identificar o que você sente. De todas, eu considero essa seja a mais difícil. Nós temos muita dificuldade de identificar o que sentimos. Não é comum, não é nossa prática, não é nossa rotina ficarmos por aí identificando o que sentimos. Simplesmente nos aborrecemos e jogamos a toalha. A terceira etapa é descobrir qual é a sua necessidade que não está sendo atendida, porque é por isso que você está se aborrecendo tanto assim. Não é pelo que a pessoa faz, não é pela situação, é pelo que você sente e pela demanda, pela necessidade sua que não foi atendida. A quarta etapa é você fazer um pedido à pessoa. Eu precisaria treinar isso mais tempo com vocês, gente. Eu estou aqui sintetizando de uma forma muito simples essas 4 etapas para você compreender. Mas em síntese é o seguinte: perceba o que está acontecendo. Sinta o que você está sentindo, capte esse sentimento. Identifique a necessidade que não está sendo atendida e faça um pedido à pessoa. É impressionante, queridos, como que na hora que a gente observa o fato, não fala imediatamente, mas consegue identificar também o sentimento logo na sequência. E depois nós conseguimos identificar aquela necessidade em nós que não está sendo atendida. E aí você vai fazer um pedido para a pessoa. Nessa hora você já vai fazer o pedido já muito sem aborrecimento, sem irritação. E aí a comunicação fica menos violenta. Você não se calou, você não se reservou, você não se omitiu, você se posicionou, mas se posicionou de uma forma assertiva. Eu proponho que vocês testem essa técnica. Para isso vale muito a pena, desculpa a insistência, a leitura do livro, eu não ganho nada por isso, mas assim, o quanto que ele foi útil na minha vida. E tem mais ou menos 3 anos que eu e a minha equipe de coaches, a gente vem ensinando essa técnica aos nossos executivos, aqueles executivos que nós atendemos em algumas empresas, e nós temos tido excelentes resultados, principalmente com equipe, com pares, com superiores, com clientes. Dessa forma, a gente se aborrece bem menos e a vida fica mais fácil. E a gente consegue estabelecer uma relação mais tranquila, menos estressada, menos desgastada com as pessoas. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro para você. Vamos imaginar. É a 4ª vez essa semana que o seu funcionário chega atrasado. E aí, você observa esse fato. Fulano chegou atrasado 4 vezes essa semana. Identifica seu sentimento. Eu estou me sentindo lesada. Eu estou me sentindo enganada, porque nós havíamos combinado, eu havia dito, ele tinha concordado. Enfim, eu estou me sentindo lesada, porque o nosso combinado não está valendo. E aí eu identifico qual é a minha necessidade que não está sendo atendida. A minha necessidade que não está sendo atendida é de compromisso. É uma necessidade que eu tenho do compromisso dele comigo, porque eu tenho um compromisso com fulano, com outra pessoa, e se ele não chega, eu não consigo me ausentar, e se ele não chega, eu não consigo ter a informação tal. Então é compromisso, é uma demanda minha que não está sendo atendida, que é do compromisso, mas não é o compromisso dele, é o meu compromisso. O meu compromisso não está sendo atendido com outras pessoas. E aí eu vou lá e vou fazer um pedido. Fulano, nós havíamos combinado que essa semana especialmente eu precisava que você estivesse aqui por conta do meu compromisso com A, com B, com C, com o cliente tal, com a reunião de fulano, enfim, com o que fosse. Então eu quero pedir a você que amanhã
especificamente você chegue no seu horário para que eu possa ter essa demanda minha atendida. Eu estou me sentindo enganada ou lesada. Se você não quiser falar do seu sentimento, porque você acha que isso vai te colocar um pouco numa posição de fragilidade, não coloque. Embora na técnica do Marshall, ele te explica passo a passo como colocar seu sentimento e você não se sentir por baixo, não se sentir fragilizado. Mas imagine que você ainda não se sente confortável com isso, não coloque seu sentimento, mas coloque a sua necessidade, esclareça a sua necessidade. E uma outra coisa bem importante, jamais aguarde a quarta vez para que a pessoa... para que você vá falar com a pessoa, porque a essa altura você já está muito irritado, muito aborrecido, aborrecida. É logo na primeira vez que nós podemos nos posicionar, que nós temos todo o direito e devemos, que isso faz bem, inclusive, à nossa saúde. É bom para nós, faz bem até a nossa saúde a gente se posicionar, a gente não fica com taquicardia, a gente não fica com mau humor, a gente não fica com gastura no estômago. A gente se posiciona, isso nos faz muito bem e faz muito bem a relação e veta, cancela, deleta a violência porque você se posiciona de uma forma verdadeira e assertiva. É uma técnica poderosa, precisa ser treinada e no treino você vai aprimorando e colocando isso em uso, tanto você vai se beneficiar quanto os seus coaches. Ensinar essa técnica para os seus coaches pode ser muito útil, principalmente pessoas que tendem a se travar, a se colocar numa posição de eu não vou falar porque isso vai aborrecer, eu não vou falar porque a pessoa pode ficar chateada comigo. Então, aprender um passo a passo em 4 etapas pode ajudar muito a você nas relações em casa, nas relações do trabalho e também aos seus coaches. Sucesso! Acompanhe nossos vídeos que estão sendo postados lá no canal YouTube do YouTube Márcia Belmiro. Inscreva-se no meu canal e assim você vai acompanhando. Eu vou falar muitas coisas ainda sobre comunicação, porque é um assunto instigante, é maravilhoso. Nós o tempo todo trabalhamos, a nossa vida se pauta em comunicação, então é muito importante que a gente tenha uma comunicação fluida, boa, clara, produtiva, proveitosa, eficaz, né? Eu quero falar um pouco também com vocês, não hoje, mas num outro vídeo, eu quero muito falar sobre comunicação não verbal, a comunicação que não é da verbalização, não é da oralidade, mas que interfere muito nas relações. Sucesso, fiquem bem e até o próximo vídeo.